Lunático está calmamente tomando chá, quando um homem entra correndo na sala para avisar que aquele homem que eles enviaram para sabotar a competição de arco foi preso sob o comando do imperador, e agora não há nada que eles possam fazer para alcançá-lo. Lunático pergunta se é mesmo, e o homem informa que aquele cara não resistirá por muito tempo se for submetido à tortura. Por isso ele teme que isso possa ser mais sério do que parece. O lunático diz que, sabendo quem guarda o palácio, é óbvio que aquele cara iria falhar. O homem fica confuso. Então o lunático explica que mandou aquele cara em uma missão tola, que ele não poderia cumprir. Mas agora que as sementes da suspeita foram plantadas com apenas algumas flechas, o lunático vai sentar e colher as recompensas. Enquanto isso, no palácio, o general investigativo está informando o imperador que o assassino confessou que tinha como alvo a imperatriz. O imperador questiona se ele tinha como alvo a imperatriz porque avançou sobre a concubina de cabelo azul. O general informa que o assassino afirmou que a concubina não era sua presa pretendida, pois simplesmente a imperatriz estava a pé das concubinas, o que atrapalhou sua mira, sem mencionar a grande distância. Quando a Xion perseguiu, ele entrou em pânico e correu. O imperador questiona quem é esse homem e qual é o possível motivo que ele teve para atingir a imperatriz. O general se desculpa, pois pouco depois o intruso tirou a própria vida. Então o general investigativo não conseguiu descobrir os motivos dele. O imperador questiona se ele tirou a própria vida, ao que o general informa que ele devia ter veneno escondido no corpo. Parece que o assassino tinha feito preparações precisamente para essa eventualidade. Por agora, o general vai investigar se alguém no palácio conhece aquele homem. Vendo o imperador pensativo, chama a atenção do general, que pergunta se há outro assunto que ele gostaria que o general olhasse. O imperador comenta que esses planos de assassinato ultimamente tenham sido bem-sucedidos ou fracassados, parece que as vítimas são aqueles que foram implicados na trama do príncipe que foi assassinado. Chocado, o general pergunta se o imperador acha que a imperatriz foi alvo pelo mesmo motivo. Então só há uma coisa que isso poderia significar. Só que não vamos saber o que é, porque já estamos no dia seguinte. As empregadas da Xion estão encantadas, sem conseguir superar o quão admirável Xion foi no dia anterior. Xion pensa que já estava na hora de respeitar o nome dela. Toda se achando, ela pergunta o que exatamente elas acharam admirável. Ela quer saber com bastante detalhes. As empregadas começam a suar frio diante dessa negação. A Condois Cox responde que pensou que a Xion fosse um completo novato com o arco, enquanto a outra diz que a Xion falou que era um mestre arqueiro, mas ela pensou que fosse apenas um papo furado de sempre. O que elas querem dizer é que a Xion foi muito melhor do que elas esperavam. Ainda toda convencida, Xion diz que quando ela atira, ela não erra, e suas empregadas lhe dão apoio animadas. Mas um eunuco as interrompe, dizendo que alguém solicita a presença da Xion. A pessoa em questão é o eunuco-chefe, que cumprimenta Xion. Xion pergunta o que pode fazer por ele. O eunuco informa que ele apresenta essa honra em nome do imperador, devido ao julgamento impecável dela na recente competição de arco. A recompensa é que ela receberá uma promoção de classificação no palácio interno. Xion fica confusa, e o eunuco diz que nenhuma outra concubina ganhou uma promoção dessa maneira desde que o palácio interno foi erguido. Ainda assim, parece uma recompensa adequada para os atos valiosos da Xion, especialmente dada a magnitude das consequências, caso contrário. As empregadas e outro eunuco estão com os olhos arregalados, tamanha surpresa. Mas logo em seguida, as empregadas já mudam suas expressões para pura felicidade, pois mais promoção é igual mais dinheiro. Elas comentam que, afinal, foi a Xion que disparou a flecha que acertou o canalha. O eunuco concorda, pois se não fosse pela Xion, o culpado poderia ter tirado
a vida da Imperatriz, como pretendia originalmente. Mas, graças às rápidas ações da Xion, a Imperatriz está segura, e a Xion conquistou o título de nobre concubina. O eunuco então a parabeniza e expressa a mais sincera gratidão do Palácio Imperial por salvar a Imperatriz. Xion fica super feliz por agora ser uma nobre concubina. Ela não sabe qual é a diferença, mas certamente ela gosta como isso soa. Ela começa a falar que o nome é Xion, nobre concubina Xion, toda se achando. O eunuco diz que ainda não. Haverá uma cerimônia oficial de promoção assim que ela estiver com o traje adequado. O eunuco acredita que o Ministério do Palácio Interior está preparando o novo guarda-roupa dela enquanto eles conversam. E mais uma vez, ele a parabeniza. Depois, ele vai embora, deixando para trás pessoas incrivelmente entusiasmadas. As empregadas perguntam se a Xion ouviu isso. Agora, elas vão chamar Xion de Madame. O eunuco diz que esse é um dia muito feliz. Xion diz empolgada que Madame está certo. Assim, todos começam a falar Madame enquanto circula Xion. Xion pergunta qual é o título que ela possui. E todos gritam que ela é a nobre concubina. Ela pergunta como eles a chamam. E eles gritam, Madame! Todos dão a mão e começam a girar em torno da Xion, enquanto ela diz para todas as senhoras do palácio interno fazerem barulho. Todas as criadas devem dizer Madame, e todos os eunucos também. Mas nesse momento, a concubina morena e a de cabelo roxo aparecem por ali. Elas ficam sem entender por que Madame. Xion pede que elas se juntem a eles, mas o eunuco e as empregadas se afastam envergonhados. A concubina coloca um embrulho em cima da mesa. A morena diz que é muito bom ver a Xion se dando tão bem com suas empregadas. Xion diz que elas estão com ela desde antes dela chegar ao palácio interno. A concubina diz que esperava encontrar a Xion para um bate-papo descontraído, mas agora parece que os parabéns delas são apropriados. Ela acha que deve chamar a Xion de nobre concubina Xion de agora em diante. Chamando a Xion de Madame, a concubina de cabelo roxo diz estar muito feliz por ela. Xion agradece as duas. De forma séria, Xion diz que ela pode ser uma nobre concubina e uma madame agora, mas ela vai se esforçar para ser tão humilde como sempre. Ela jura nunca abusar de sua posição e trazer justiça e equidade para todos no palácio interno. Discurso digno de um político. Depois ela pergunta o que a concubina de cabelo roxo trouxe. A concubina informa que é um pequeno gesto de gratidão que a mãe dela enviou para Xion. Esse é um presente de raridade excepcional, que é muito procurado por muitas senhoras do palácio interno. O coração da Xion começa a bater forte devido às expectativas. Mas a concubina diz que é uma pena que ela tenha que levar isso de volta, já que ela odiaria que a Xion fosse acusada de abuso de posição por receber subornos. Só que Xion rapidamente segura o embrulho, dizendo que elas deveriam ao menos dar uma olhada. Xion começa a abrir o embrulho e logo em seguida chama a concubina. Com um sorriso no rosto, Xion diz que a partir desse dia ela proclama a amizade delas como inabalável e eterna. Ela aceita graciosamente o presente, mas não como uma nobre concubina, que é superior a elas no palácio interno, mas como uma amiga. Agora a concubina pode informar a Xion sobre qualquer pessoa que lhe cause problemas no futuro. Pelo poder concedido a ela como nobre concubina, Xion irá feri-los com justiça em um punho e equidade no outro. À noite, Bolinho está indo se deitar, quando se depara com a Xion dormindo em sua cama. Bolinho comenta que agora ele vê que seu pequeno omelete nem o espera mais. Xion diz que ali não há pequeno omelete, apenas Madame. Essa é a pessoa que diz que continua sendo humilde. Bolinho diz que isso certamente não demorou muito tempo. Ele achou que ela poderia esperar até depois da cerimônia de promoção para receber o título honorífico. Xion pergunta para que esperar quando ela tem uma classificação inteiramente nova para abusar, quer dizer, se ajustar. Ela acha que nasceu para títulos elevados. Bolinho diz que talvez ela esteja certa. E talvez ela tenha algo a dizer àquele que concedeu tal título elevado a ela.
Xion se levanta empolgada, enquanto diz que gostaria de agradecer a si própria por acreditar nela mesma e nunca desistir. Bolinho pergunta se ela tem certeza de que não há mais ninguém a quem ela possa agradecer. Mas mudando de assunto, ele pergunta se aquilo é um novo roupão de noite. Xion confirma, dizendo que mandou fazer com a seda nublada que a concubina de cabelo roxo deu a ela. Se aproximando do imperador, ela pergunta se ele gostou. Bolinho balança a cabeça de forma positiva e depois, colocando a mão no rosto dela, pergunta se seda nublada. Então percebe que ela quis dizer seda com padrão de nuvens. Xion concorda e diz que é tão fofo e lindo quanto parece. De repente, algo chama a atenção da Xion. Algo na forma como Bolinho lhe encara. Bolinho desce a mão para o ombro dela, depois para o braço, até chegar à mão dela. Ele beija a mão dela e, com um belo sorriso, diz que é igual a ela então. Acho que tem um clima rolando aqui, hein? Ele se aproxima suavemente dela, seus lábios cada vez mais próximos. Só que, de repente, Xion passa por ele na velocidade da luz. E no segundo seguinte, ela está de pé. Mostrando o roupão, ela diz achar ele muito bonito. E que ela pode nunca mais usar outra coisa pelo resto de sua vida. Sem graça, Bolinho diz que se ela já terminou, deveria se sentar ali, pois ele gostaria de compartilhar algo com ela. Rapidamente, Xion se senta, questionando o que ele quer compartilhar. Bolinho de arroz? Bolinho informa que foi decidido que o instrutor de artes marciais dela será o Jung, primo da concubina morena. Ele deve chegar ao palácio amanhã. Bolinho tem certeza que ela estará em boas mãos. Xion começa a suar frio ao descobrir que o Jung realmente concordou em entrar no palácio simplesmente para ensiná-la artes marciais. A hora dela finalmente chegou. Ela deve se preparar a partir de agora. Ela não deve apenas ser extremamente cuidadosa para esconder sua verdadeira identidade, como tem que ganhar o coração do Jung mais uma vez para ter sua chance de vingança. Só que ela não sabe como fará isso. Mas, de repente, ela percebe que sabe exatamente o que fazer. No dia seguinte, Bolinho e o cara que spawna estão no meio do mato. Bolinho comenta que a Xion está atrasada. Detalhe, ele está chamando ela de nobre concubina. O cara que spawna diz que o eunuco-chefe deve estar acompanhando ela, então ele tem certeza de que ela chegará em breve. Nesse momento, Xion e o eunuco chegam. Ela está simplesmente radiante. Bolinho comenta que ela está com um brilho especial hoje. Toda convencida, Xion diz que achou que um pouco de refinamento e estilo não cairiam nada mal para a primeira aula dela. Mas com a carinha travessa, ela pensa que nem o Jung conseguiria resistir a ela com esse look. Sem mencionar que isso deveria ser uma aula de artes marciais, mas ela mal consegue se mover com essa roupa brilhante. Sem dúvidas, isso vai irritar muito ele. De qualquer forma, a vitória é dela. Jung enfim chega e cumprimenta o imperador. Depois ele vai cumprimentar Xion, que está brilhando mais que uma estrela. Bolinho está bravo, pois o Jung é mais bonito do que ele esperava. Então ele se aproxima da Xion, envolvendo seu braço ao redor dela, provavelmente para mostrar a posse, e diz que receia que a Xion seja um pouco introvertida no início. Ele achou melhor avisar o Jung com antecedência, já que ele será o mestre dela de agora em diante. Jung diz que fará seu melhor para fazer a Xion se sentir à vontade. Bolinho pergunta com qual frequência ele planeja ensiná-la. Jung recomenda que a Xion treine pelo menos uma vez a cada 3 dias. Mas Xion acha que isso é tempo demais para passar com seu inimigo. Então ela diz que sua agenda não é tão livre assim. Jung pergunta o que ela acha uma vez a cada 4 dias. E Bolinho responde que isso é perfeito. Agora que tudo está resolvido, ele pede um momento em privado com a Xion. Um pouco distantes, Bolinho pergunta o que ela acha do novo mestre dela. Suando frio, Xion pensa que adoraria fazer carne moída dele. Mas ela não pode dizer isso em voz alta, especialmente quando o imperador tem suspeitas sobre a verdadeira identidade dela. Além disso, o Jung parece encantar a todos que conhece. Falar mal dele só vai levantar ainda mais suspeitas em relação a ela. Se aproximando dela,
Bolinho diz que não é do feitio dela ficar tão quieta. Não vai dizer que ela já está apaixonada pelo Jung. Xion diz que dificilmente isso aconteceria, já que o Jung pode ser elegante, mas o único homem que pode ganhá-la é o imperador. Depois disso, ela ganhou o imperador, que fica todo convencido. Ele diz que estava se perguntando se ela admirava o Jung como seu instrutor, mas ele não vai se opor a mais sussurros de coisas boas. Bolinho diz que se ela tiver alguma reclamação sobre as aulas, deve falar com o cara que spawna. Xion concorda. Assim, Bolinho e Eunuco vão embora. Bolinho está um pouco irritado com o primo da concubina morena por ele ser tão bonito. O Eunuco diz que a beleza da concubina morena é conhecida por todos, mas agora é aparente que a beleza está em toda a família. Ainda assim, a Xion parecia genuína em sua preferência pelo imperador. Com certeza, isso é o suficiente. Bolinho diz que essa não é a questão, e o Eunuco pergunta o que seria então. Bolinho diz ter medo que seu pequeno omelete possa ser bonita demais para esse mundo. O Eunuco fica extremamente confuso, enquanto Bolinho continua devagar. Com um artista marcial como Jung, provavelmente nunca conheceu alguém tão encantador em sua vida. Mortalmente sério, ele questiona: e se o Jung se apaixonar pela Xion? O coração dele está inquieto. Suando frio, o Eunuco diz não ter tanta certeza. Afinal, o Jung tem uma prima cujo charme rivaliza com o da Xion. Rapidamente o imperador se vira perguntando se restou alguma seda com estampa de nuvens no ministério do Palácio Interno. O Eunuco informa que deve restar 2 ou 3 rolos. Bolinho diz que eles serão um belo presente para Xion. O Eunuco não deve esquecer de informá-la de que o presente é dele. Que ela saiba que ele, com alegria, lhe concederia todas as sedas finas do reino e muito mais. Jung está girando sua espada, enquanto Xion e o cara que spawna observam. O cara que spawna sussurra perguntando se é isso mesmo que ela vai vestir na aula. Ele não imagina nada menos adequado para treinar com uma lâmina. Se achando, Xion diz que é aí que o cara que spawna está errado. O mais importante é o que está em seu coração. Nada é impossível. O cara que spawna diz que, seja como for, todo o traje dela sugere que o coração dela está em outro lugar que não seja aprender a lutar. Jung pergunta se ela está pronta para começar. Xion responde que sim, apesar do cara que spawna acreditar ao contrário. Jung pergunta se é assim, e Xion informa que ele teve a coragem de implicar que ela não poderia treinar artes marciais com aquela roupa. Então ele estava gentilmente ensinando que ele deveria manter as escolhas de moda dela fora da boca dele. Xion pergunta se o Jung não vai dizer nada em sua defesa. Afinal, ele é o professor dela agora. Jung diz ter certeza que ela vai dedicar tanto esforço ao treinamento quanto dedicou ao traje. Às vezes, coisas aparentemente menores são as que mais motivam. Xion pensa que ele realmente não se importa com o fato de ela estar tentando treinar com um vestido de banquete completo. Isso é mais um privilégio de ser a concubina Xion, mas ela acha isso muito irritante. Enquanto isso, Jung se pergunta se a Xion tem alguma ideia do que significa treinar artes marciais. Por que ela se vestiria tão luxuosamente para sua primeira aula? Isso certamente não é um bom presságio. Apertando a espada, ele pergunta se pode propor uma espécie de aposta. Ela deve pegar aquela espada de madeira e golpeá-lo se puder. Xion pergunta se ele quer que ela bata no seu próprio instrutor. Jung diz que sim, e que se ela conseguir um golpe bem sucedido dentro de 1 hora, ela pode se vestir como quiser nas próximas aulas. Mas se ela não bater nele antes do tempo acabar, ele vai entender como se a roupa dela fosse um obstáculo para as habilidades dela de luta. Então ele irá insistir para que ela use um uniforme comum de artes marciais de agora em diante. Xion então pega a espada e se prepara. Em sua mente, Xion vê exatamente onde precisa mirar com sua lâmina. Só que a concubina Xion nunca treinou um dia sequer em sua vida. Seria absurdo para ela acertar um golpe limpo contra o Jung, que é um renomado mestre marcial. Xion duvida que consiga sequer arranhar o manto dele, muito menos bater nele como ela gostaria. Jung diz que ela pode começar, mas Xion não gosta nem um pouco disso. Treinado ou não, ela poderia atacá-lo de 1000 maneiras diferentes. Ele acha que vai desviar de todos?
Ardendo de raiva, Xion se pergunta o que ela não daria para tirar esse olhar presunçoso do rosto dele. Em chamas, Xion manda ele desembainhar sua espada de madeira. Esse pedido deixa o Jung confuso, mas ele acaba obedecendo. Ele pergunta se deve entender que ela está desafiando ele para uma luta de treino. Xion diz que não sabia que o famoso Jung gosta de bater em concubinas delicadas. Confuso, Jung pergunta por que então. Xion diz que está propondo um acordo diferente. Primeiro, ele deixa ela bater nele onde quiser. Em troca, ela promete usar qualquer uniforme idiota que ele quiser. Como Jung não disse nada, Xion informa que vai tomar o silêncio dele como um sim. Agora, aconteça o que acontecer, ele não vai se mover 1 centímetro sequer. Meus caros, que o massacre comece. Quem está ansioso para ver o início da vingança Xion, deixe um like e um comentário. Se ainda não for inscrito, se inscreva. E se puder, considere se tornar um membro. E até a próxima!